meus prezados irmãos, boa noite a todos. Nesse instante a gente pede a gentileza de que os irmãos desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Vamos dar início, ao nosso encontro de estudo, de aprendizado, por meio da nossa prece, da nossa oração, elevando os pensamentos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema e amor supremo do universo, agradecendo a bondade e a misericórdia divina, bem como a Jesus, nosso Mestre amado, por mais uma ocasião de estudos e de nos reunirmos nessa casa, em nome de nosso Mestre. Nesse instante, Senhor, além de agradecermos, queremos rogar que abençoe e ampare os nossos estudos da noite, que não nos falte a assistência, o amparo, a inspiração de nossos bondosos guias e benfeitores, não somente na leitura e nos comentários, mas também nos ajudando a todos na compreensão e na reflexão do tema, das lições que temos por aprender. Senhor, queremos ainda pedir bênçãos de saúde, de paz, que o Senhor nos conceda o amparo e a proteção de que a gente mais necessita, cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, trazendo-nos fluidos, energias, bênçãos do alto em nosso benefício, mas não se limitando a nós, levando ainda, Mestre, todo esse amparo e essa proteção aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos que encontram-se nas ruas, nos hospitais, nos presídios, bem como também a todos os homens e mulheres sadios, fortes, inteligentes, abençoando-nos no exercício de seu papel na humanidade e em nossa sociedade, para que façam sempre o melhor, em conformidade com as leis divinas. E que a oportunidade do estudo, Mestre, nunca nos falte. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Iremos estudar os itens de número 1 e 2, que tratam inicialmente aqui para a gente sobre o dom de curar, dizendo o seguinte: do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Em seguida, vem o comentário de Kardec nos seguintes termos: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação,
nem meio de vida. Conjugado, meus irmãos, a esses dois itens do Evangelho, nós temos a questão de número 893 do Livro dos Espíritos, na qual foi perguntado para os espíritos superiores o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Passamos a palavra ao nosso amigo Gilvan, para que ele dê início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare em mais uma noite de estudos. Bom, meus irmãos, conforme observamos da leitura inicial feita pelo nosso irmão Lucas, estamos estudando hoje os itens 1 e 2 do capítulo 26 da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E esse estudo foi conjugado, ou será conjugado, com o estudo também da questão 893 do Livro dos Espíritos. Esses dois itens possuem ali no subtítulo a seguinte expressão: dom de curar, o que nos indica que hoje iremos estudar então a mediunidade de cura, até porque o trecho evangélico registrado por Mateus descreve uma fala do Mestre conferindo aos seus apóstolos o poder de reestabelecer, de reequilibrar a saúde física e psíquica dos enfermos. Mas vamos contextualizar essa passagem e fazer uma releitura mais reflexiva para tentar aprofundar um pouco mais no ensinamento e buscar a essência espiritual. E nesse sentido, meus irmãos, seguindo os registros do evangelista Mateus, nós vamos ver o seguinte: nos capítulos 5, 6 e 7, Mateus registrou o famoso Sermão do Monte. E aí, olha que interessante, 5, 6 e 7. O 8, versículo 1, começa assim, ó: e descendo ele do monte, então, acabou o sermão, Jesus descendo o monte, seguiu uma grande multidão. E na Bíblia que nós tomamos aqui como fonte de estudo, o subtítulo desse capítulo 8 é Jesus realiza muitos milagres. Então, finaliza o Sermão do Monte, o Cristo desce o monte, junto com uma multidão, e ele passa a fazer uma série de milagres, que são registrados aqui, nos capítulos 8 e 9. Muitos milagres, muitos ensinamentos valiosos. E o final do capítulo 9, olha aqui também interessante. Versículo 35: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E aí, meus irmãos, inicia o capítulo 10.
que é onde está esse trecho evangélico que estamos estudando hoje, que é uma reunião, aí já não mais com a multidão, apenas Jesus e o colégio apostólico, os 12 principais discípulos, e chamando os seus 12 discípulos, versículo 1 do capítulo 10, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Mateus então relaciona quem eram os 12 apóstolos, falando o nome de cada um, e prossegue dizendo: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, os gentios, né? Toda aquela população que não era monoteísta, que não professavam a fé dos judeus, que era a fé no Deus único, né? Então, o Cristo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E aí vem essa frase, né? Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, meus irmãos, essas 4 atividades ou tarefas que Jesus concedeu ali aos apóstolos estão relacionadas a princípio, né, com a cura, com a recuperação da saúde, mas com a amplitude que a compreensão que o Espiritismo nos apresenta, ela alcança um novo patamar, né? Porque passamos a entender que Jesus e o seu Evangelho buscam curar, sobretudo, o nosso espírito moralmente enfermo, mais do que a cura orgânica, a cura física. A tarefa do Evangelho, a missão de Jesus é a de redenção da humanidade, é de nos resgatar das nossas mazelas morais, de curar as nossas enfermidades espirituais, né? Nos tirar desse atraso, dessa estagnação, dessa paralisia, mas da paralisia espiritual. A morte espiritual é muito mais grave do que a morte orgânica. E é dessa morte, da morte espiritual, que Jesus vem nos resgatar. A morte do espírito, nós sabemos que o espírito é imortal. A morte do espírito é a estagnação, é a continuidade nos mesmos erros, nos mesmos vícios, dando voltas, cometendo as mesmas coisas erradas e em ciclos viciosos de ódio, de vingança, de remorso, e parado no mesmo lugar. Você está morto espiritualmente, e é disso que o Evangelho vem nos libertar. Aliás, não foi por outro motivo que nosso querido apóstolo Paulo de Tarso, em sua carta aos Efésios, disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Ele estava falando com os efésios vivos, mas vivos, né, na carne, no espírito. Muitos estavam ali mortos, adormecidos. Então, meus irmãos, é necessário que despertemos para essa que é a verdadeira vida, a vida do Espírito. Então, vamos ampliar nossas reflexões dessa noite para compreender que a orientação de Jesus não vale apenas para a mediunidade de cura orgânica, é mais do que isso, para todas as formas de mediunidade. E mais, são orientações que dizem respeito ao nosso despertar espiritual, ao uso das nossas potências do Espírito, que devem ser utilizadas em benefício de todos, gratuitamente, né? É uma orientação muito clara. Jesus não usou aqui de parábolas, de símbolos, de analogias, né?
Não tem nenhuma brecha para outras interpretações, para dúvidas. A mensagem é clara. Não é permitido cobrar por qualquer atividade espiritual. Não se pode comercializar a fé. Deus não vende suas bênçãos. É disso que se trata. E Kardec deixou aqui no item 2 essa orientação, dizendo: com a recomendação acima, prescreve o Cristo que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ou seja, meus irmãos, não se pode receber remuneração ou qualquer tipo de vantagem, de favor, né, pelas atividades e pelas manifestações espirituais. Precisamos, é claro, fazer uma distinção. Uma coisa é alguém doar voluntariamente, né, desejando ali num ato espontâneo, fazer uma doação, uma colaboração para a casa, para o templo, uma coisa de coração, espontâneo, voluntário. Outra completamente diferente é obrigar, cobrar, constranger as pessoas para obter alguma benesse espiritual. E não tem nenhuma exceção, né? Não existe exceção. Tudo o que recebemos gratuitamente, devemos gratuitamente transmitir. Ninguém pode cobrar por oração, por uma intercessão, cobrar para frequentar uma reunião, um templo religioso, um estudo, né? Cobrar para receber um passe, um tratamento espiritual, para obter uma comunicação, uma orientação espiritual, seja por psicografia ou psicofonia, nada disso é permitido. Os bens espirituais, as manifestações espirituais não pertencem aos homens, né, e não podem ser comercializadas. Mas infelizmente, né, nós, criaturas humanas, ainda extremamente imperfeitas, deturbamos vários pontos do Evangelho. Esse aqui é um deles, né? Adaptando orientações muito claras de Jesus às nossas ambições, às nossas vaidades, às nossas fraquezas. E basta uma consulta breve na história da humanidade para confirmar que as práticas religiosas abusivas, né, foram praticadas e, infelizmente, ainda hoje continuam ainda sendo praticadas. Irmãos nossos continuam comercializando a fé, transformando indevidamente manifestações espirituais em profissão, em atividade econômica. Não estamos aqui criticando ninguém, porque nós mesmos já participamos desses equívocos em encarnações passadas, né? E hoje estamos aqui estudando o Espiritismo e aprendendo essas lições exatamente para corrigir esses erros. Por misericórdia divina, né, nós, inclusive, fomos matriculados na escola do Espiritismo exatamente para essa razão, né, para não tropeçar nos mesmos equívocos que já cometemos no passado. Vejam que interessante a orientação do Espírito de Verdade. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, olha o que ele diz: espíritas, nós mesmos, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E aqui é o principal: no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então, tudo que está errado no cristianismo, fomos nós, criaturas humanas imperfeitas, quem colocamos ali. A essência pura do Evangelho é perfeita, contém a verdade. E é um desvio, né, uma falta grave, desviar a finalidade, né, das manifestações espirituais
esses dons espirituais, né? Acarretando consequências terríveis, algumas vezes já na presente existência. Não tenhamos dúvidas, se as consequências desses desvios não vierem ainda na vida atual, quando desencarnarmos, teremos, né, que facear a verdade, acertar as contas com a nossa consciência e ter aí que colher os frutos amargos desses erros em reencarnações futuras. É por isso, meus irmãos, que o Espiritismo, revivecendo o Evangelho na sua simplicidade e pureza, veio restaurar, relembrar e restaurar as lições de Jesus, né, que foram esquecidas e, em alguns pontos, deturbadas. Então, no âmbito da doutrina espírita, do espiritismo verdadeiro, não existe culto a estátuas, imagens, altares, símbolos. Não existe sacerdócio organizado, funções e cargos remunerados. Não existe cobrança alguma para frequentar as reuniões, os cultos, os grupos de estudo, as atividades de uma casa espírita. Nada disso, custa qualquer valor pecuniário. Muito pelo contrário, as tarefas das casas espíritas, sérias como essa, são sustentadas pelo esforço e pela energia dos tarefeiros que doam de si mesmo para manter essas frentes de trabalho, que são muitas. Então, meus irmãos, aquele que já é tocado no seu coração acerca da imensa dívida que possui para com Deus, que é tocado e desperta para essa verdadeira vida, que é a vida do Espírito, ele se sente obrigado a arregaçar as mangas e trabalhar, a retribuir tudo que ele recebeu do Pai. Então, nos lançamos ao trabalho, compreendendo que quanto mais nós dermos de nós mesmos, mais receberemos em termos de valores espirituais eternos. E os médios, quem são os médios? Com a palavra Emmanuel. Trouxemos aqui um trecho que é até um trecho bastante forte, onde Emmanuel nos fala quem são os médiuns na sua generalidade. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. São palavras fortes de Emmanuel. Quase sempre os médiuns são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, meus irmãos, a mediunidade é um instrumento poderoso que Deus concede às criaturas para duas finalidades: para se instruir, para se esclarecer a si mesmo e aos outros, é claro, e para a prática da caridade. O instrumento mediúnico ali, a mediunidade, é um instrumento para promover o bem, o consolo, o esclarecimento, o socorro de todos. Então, a pessoa que recebe esse instrumento para pagar uma dívida, ela não pode querer se beneficiar materialmente, se remunerar disso, se aquilo foi concedido a ela exatamente para ela promover o bem de todos,
ela vai pensar só em si mesma? Está totalmente errado. A caridade tem que ser, como nós vimos aqui na questão 893, a caridade verdadeira é a caridade desinteressada. Se você usa um instrumento poderoso como a mediunidade para se beneficiar, você está totalmente na contramão, né, do que é esperado de você. E todos os tipos de mediunidade possuem essa finalidade. Não é então para se remunerar, promover a própria subsistência, não é para obter destaque, prestígio, favores pessoais de qualquer espécie. E nós espíritas, mais do que os outros irmãos de outras escolas de fé, nós sabemos muito bem disso. E o conhecimento espírita é uma bênção, né? Outra alavanca poderosa para nos impulsionar ao progresso. Todo conhecimento, meus irmãos, traz intrinsecamente responsabilidade. Então, muito será cobrado de quem muito recebeu. E Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu essa dádiva, né, gratuitamente, para que seja utilizada em benefício de todos, do progresso da humanidade. Então, são muitos os motivos pelos quais não se pode cobrar pelo exercício da mediunidade. Inclusive, podemos aqui citar que as provas da riqueza e da pobreza, né, todos nós iremos passar pelas duas, se já não passamos. Então, em ambas, né, existem lições valiosas, e nas duas hipóteses nós vamos precisar de consolo, de amparo, de esclarecimento, porque não é porque a pessoa é materialmente rica que ela está imune de problemas, de enfermidades, de auxílio espiritual. Muito pelo contrário. Nós aprendemos na doutrina que a prova da riqueza muitas vezes é mais dura, mais difícil do que a da pobreza. Então Jesus, né, deixou essa orientação clara, objetiva, e em sã consciência ninguém consegue imaginar Deus, né, avaliando o mérito de seus filhos para a concessão de alguma bênção, a bênção de uma cura, a bênção de um consolo, a bênção, né, de um esclarecimento, a custo de dinheiro. É um absurdo imaginar uma situação como essa, né? E Allan Kardec dedica esse capítulo inteiro, o capítulo 26, para explicar os motivos pelos quais não se pode cobrar pelo exercício da mediunidade, cobrar por preces, né, ou qualquer manifestação de ordem espiritual. Sem Deus e o concurso dos espíritos, né, nem é possível o exercício da mediunidade. A mediunidade não é a capacidade de sentir a influência do mundo espiritual. Se não tiverem os espíritos, a mediunidade não adianta nada, ela não é nada. Então não é algo que é mérito do médium, pelo contrário, né? É uma concessão de Deus para quitar dívidas, para trabalhar, para colaborar no seu progresso e no progresso dos outros. E é concedido a todas as idades, a homens e mulheres, a pessoas moralmente mais evoluídas, como também a irmãos nossos que estão mais atrasados. A mediunidade está em todas as classes sociais, em todos os tipos, né, de cultura, no planeta inteiro. Então o médium não tem que se vangloriar, né, e achar que é mérito dele, ao ponto de poder cobrar, né, de se fazer remunerar ou pedir algum benefício, alguma vantagem em troco daquilo que ele tem que dar gratuitamente, porque ele recebeu gratuitamente. E nós aprendemos, meus irmãos, que médiuns todos nós somos. Está muito claro na doutrina espírita, né? Em termos de mediunidade, a referência para estudo é o Livro dos Médiuns,
E lá no item 159, né, Kardec trata da mediunidade e fala que em algum grau todos nós somos médiuns, que todos nós temos essa capacidade de sentir mais ou menos a influência do mundo espiritual. Então, se todos nós somos médiuns, a diferença está na forma como vamos utilizar a mediunidade, né? O mérito é na forma como usamos a mediunidade. Isso sim faz a diferença. E é por isso que a doutrina espírita nos conclama a todo instante a realizar a nossa reforma íntima e a praticar a caridade, a verdadeira caridade, desinteressada, sem ostentação, sem pensamentos ocultos. E caminhando aqui, meus irmãos, para o final da nossa participação, vamos então reforçar que a prática então da mediunidade tem que ser de forma abnegada, com desinteresse, e é isso que vai promover o nosso progresso, o progresso daqueles que estão à nossa volta e, por consequência, a nossa felicidade. Emmanuel, comentando a questão a questão que estamos estudando, 893, que fala da caridade desinteressada, da abnegação, Emmanuel tem uma página no livro Estude e Viva, que se chama Doações Espirituais. Nela ele diz o seguinte: feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos seus semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo, mas, enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprem as exigências exteriores, são muito importantes, a caridade material, né? O bem que a gente faz materialmente aos nossos irmãos, as doações do Espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Olha tanto que isso aqui é profundo, meus irmãos. Então, a caridade material, ela vai ali aliviar um sofrimento, algo que está incomodando o nosso irmão no campo exterior. A caridade moral, a caridade desinteressada, aquela que você doa de si mesmo, das mais variadas formas, vai no âmago e ajuda a pessoa lá dentro, naquela situação que ela estava sentindo dentro do seu espírito. Dolorosa a tortura da fome, terrível a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende mãos fraternas aos que vagueiam mendigando esclarecimento e consolo. Não precisas procurá-los, uma vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. São amigos que por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade, quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te de forma intempestivamente mental as chamas de sofrimento que lhes calcinam os corações. São adversários que criam-te problemas, não por serem perversos, mas porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento. São pessoas entediadas que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria por meio da sementeira das boas obras. Surgem na figura de criaturas consideradas indesejáveis e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade. No entanto,
para arrimar os que sofrem necessidades da alma, é preciso bondade com madureza. Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra, ou com teu silêncio, ou com teu gesto, ou com a tua decisão, no plantio da união e da concórdia, da esperança e do otimismo, no terreno em que vives. Compreender para a sustentação da lavoura do bem, que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Não te digas em solidão para fazer tanto, refletindo em nossos deveres ante as doações espirituais, lembremo-nos de Jesus. Nos dias de fome da turba inquieta, reunia-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar a milhares. Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele sozinho fez o donativo de si mesmo em favor de milhões. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui iniciando os estudos desse capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata para a gente sobre a mediunidade. É interessante, meus irmãos, a gente vai percebendo com o tempo, todas as obras básicas de Kardec estão interconectadas. Sempre, às vezes, uma obra, a gente estuda algo que nos remete a outra obra, ou seja, existe uma grande amarração, uma grande rede de conexões entre os assuntos e os temas. E nós percebemos aqui nesse meio, nós percebemos aqui nesse capítulo, que ao tratar da mediunidade, nós vemos o codificador trazendo aqui as referências evangélicas para um tema que já havia sido tratado dentro das suas obras no Livro dos Médiuns. Até porque na cronologia das obras de Kardec, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e posteriormente nos chegou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o seguinte, o que nós vamos ver o codificador aqui nos ajudando, ensinando e desenvolvendo conosco? O enfoque evangélico da mediunidade. Ou seja, se no Livro dos Médiuns ele tratou fartamente sobre a mediunidade, qual o enfoque evangélico do tema mediunidade? E não é à toa, meus irmãos, que com muito acerto, ao se referir à mediunidade no Evangelho, Kardec põe como título do capítulo a preocupação essencial no que diz respeito ao exercício da mediunidade. Qual era? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Pode parecer-nos hoje, dentro das mídias espíritas, dentro das casas espíritas, que é algo óbvio, que é algo já implícito, algo já de conhecimento geral, mas esse tema, meus irmãos, para nós cristãos ainda tem grande importância. É muito difícil ainda para alguns irmãos nossos em humanidade separar, distinguir exercício mediúnico, prática religiosa, vivência da fé de interesses materiais. E isso é algo que nos marca há alguns séculos na humanidade. Basta a gente analisar o seguinte, nós temos uma grande evidência disso no próprio Evangelho do Cristo. Se for perguntado hoje assim para nós, você se lembra qual episódio narrado na Bíblia que Jesus foi mais enérgico? Alguns chegam a interpretar até mesmo que foi um ato de violência do Cristo, que não foi, porque uma alma como Cristo jamais praticaria violência. Tanto é que nesse episódio ele não machucou a quem quer que seja. Mas que episódio foi esse, meus irmãos?
foi quando ele expulsou os vendilhões no templo. O que acontecia? Nós tínhamos o templo de Salomão, o grande templo da cidade de Jerusalém, e naquele templo, especialmente nas ocasiões das festas religiosas, que os judeus tinham 3 ocasiões principais de festa, que era a Páscoa, a festa de Tabernáculo, e a outra eu me esqueci agora. Quem se lembrar pode soprar aí para mim. Enfim, Pentecostes. Obrigado, irmão. Nessas 3 ocasiões, normalmente, o que acontecia? Judeus residentes nos mais diversos povos, cidades, países, migravam ou viajavam, se eles podiam, até Jerusalém. Normalmente ficavam as pessoas mais velhas, as crianças, as famílias com crianças pequenas, mas todo jovem, todo adulto sadio com condições mínimas, viajava e ia para Jerusalém. E chegava lá, oriundos das mais diversas origens, carregavam moedas ou haveres ou títulos de valores próprios de onde vieram. Então, o que havia ali no entorno e dentro do pátio do templo? Inúmeras bancas de cambistas, pessoas que recebiam o dracma grego, ou a moeda romana, ou a moeda ou o valor de uma outra região, trocavam o valor na espécie corrente ali em Jerusalém, e com aquilo compravam-se pombos, cordeiros, animais para sacrifícios, e era, meus irmãos, uma das atividades mais lucrativas que havia em Jerusalém. Nós temos uma evidência disso aqui no livro Paulo Estevão. Os irmãos que já leram podem recapitular lá depois. Abigail, noiva de Saulo, irmã de Gesiel, foi quando ela saiu de Corinto, porque devido ao que aconteceu em Corinto com o pai dela, que foi preso e açoitado até a morte. Quando ela então foge de Corinto e vai para Jerusalém, na busca de um casal de amigos, ela chega e foi ser cuidada ali por Zacarias e sua esposa. E ao chegar lá, numa certa altura, comenta que Zacarias conseguiu uma certa prosperidade material. Por quê? Porque ele havia sido cadastrado por um amigo, por um ou outro conhecido, para fornecer para o templo. Então vejam só, ou seja, Jesus precisou naquele episódio mostrar que nós precisamos definitivamente aprender a separar interesses materiais daquilo que diz respeito aos interesses do nosso Pai, dos interesses de ordem religiosa, porque se nós misturarmos as coisas, nós iremos deturpar algo divino, algo sagrado. E o que é pior, meus irmãos, nós vamos colocar valor a algo que não foi conquistado por nós, que foi uma dádiva de caráter provisório, precário, não é uma aquisição da nossa alma, do nosso espírito, e sim uma concessão provisória que nos foi concedida com a finalidade de ajudar quem está à nossa volta e de nos elevarmos por meio do contato com a verdadeira essência da vida, que é a essência espiritual. E isso está presente nesse trecho evangélico. Vejam aqui que interessante. O Gilvan leu aqui para a gente o contexto bíblico. É muito bom, meus irmãos, a gente de vez em quando, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o que acontece? Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec precisou ser muito o quê? Sucinto. Precisou ser muito objetivo. Ele não tinha tempo e nem espaço suficiente para comentar todo o conteúdo evangélico numa obra que se destinava a estudar o Evangelho sob as luzes dos Espíritos superiores, conforme o propósito do Consolador prometido. Qual foi o foco de Kardec? O Sermão do Monte, porque trata-se do resumo da moral cristã. Agora, sobre inúmeros outros pontos contidos no Novo Testamento, o codificador não pôde abordar. Então, convém, é algo que a gente sempre vai aprender um pouco mais, entendermos o contexto evangélico das citações que o codificador fez. Pois bem, nós temos aqui então uma citação do capítulo 10
do Evangelho de Mateus. Esse capítulo, qual que é o sequência ou o resumo dele, conforme o Gilvan nos trouxe aqui? Nós temos Mateus primeiro abordando a genealogia de Jesus, os episódios em torno do Natal. Depois nós vamos passar por alguns episódios de Jesus e João Batista. Depois, meus irmãos, nós vamos entrar no Sermão do Monte, na sequência do texto bíblico de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Depois, no 8 e 9, Mateus vai relacionar, e não necessariamente em ordem cronológica dos fatos, uma série de milagres ou de feitos que Jesus promoveu, dando ali sinais de ser quem? O Messias. Jesus precisava mostrar que ele era o Messias. Ele não curou a todos, ele curou alguns conforme o merecimento, a misericórdia divina e conforme as circunstâncias do seu propósito maior de nos legar o Evangelho. Assim que Mateus conclui essas narrativas, o capítulo 10 começa como instruções particulares de Jesus aos discípulos. Então Jesus é como se chamasse os 12 e falasse o seguinte: vem cá, preciso instruir vocês, preciso lhes passar recomendações e instruções específicas àqueles que irão dar continuidade no ensino e na divulgação da boa nova no mundo. Aí, meus irmãos, Jesus começa assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. O verbo aqui faz toda a diferença. O que o Cristo fez? Deu-lhes algo. Se Jesus deu, não foi algo conquistado por eles, não foi algo construído, não foi fruto do trabalho, do mérito, da disciplina, do esforço pessoal, tal como acontece conosco com as virtudes que a gente adquire. Ninguém nos dá nenhuma virtude. Toda virtude é construção pessoal, diferente da mediunidade. Por isso que Jesus os chamou e lhes deu. Ou seja, e mais adiante, no trecho que Kardec citou, nós vamos ver o Cristo dizendo o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, meus irmãos, todo dom mediúnico é uma concessão de caráter provisório. É um favor divino que o mestre aqui foi instrumento, e da mesma forma que nos é dado de graça, se algo nos é dado de graça, qual que é a outra inferência que a gente tem também? Além de oferecê-lo de graça, a qualquer momento algo que nos foi emprestado pode ser o quê? Tomado de volta. Não é à toa que lá no livro dos membros nós vamos estudar da perda e suspensão da mediunidade, porque não é uma aquisição nossa, é uma concessão provisória, com o objetivo, com a finalidade de ajudarmos o nosso semelhante. Então isso faz muita diferença a gente compreender. Portanto, sempre que nos depararmos no seio espírita, no meio espírita, no meio católico, evangélico, com um ou outro irmão nosso que possua algum dom de cura, de profetizar, de consolar, às vezes até de falar com didática, com clareza, com eloquência, com facilidade de convencimento, tudo isso é algo que lhe foi concedido em caráter provisório, com a finalidade de ajudar. Porque o dia que talvez aquela pessoa desviar a finalidade daquela dádiva provisória de Deus, possivelmente vai ser tomado dela. E isso nós vamos ver acontecendo em diversas situações. E a literatura espírita registra isso para a gente. Depois, meus irmãos, quem quiser aprofundar e entender um pouquinho melhor, eu vou deixar uma referência que nós não temos tempo aqui para ler e comentar. Uma das primeiras obras de Irmão X, chamada Novas Mensagens, quando ele ainda assinava como Humberto de Campos, lá existe uma lição intitulada História de um Médium, e que conta a história de um rapaz que, em certa altura, teve seus dons mediúnicos desenvolvidos, começou o exercício da mediunidade
mediunidade de forma promissora, mas que infelizmente não acautelou-se, não foi vigilante o suficiente, desviou o uso da mediunidade e acabou enredando-se num processo obsessivo terrível, dificílimo. E o único mecanismo que a bondade e a misericórdia divina tiveram para que ele não agravasse tanto seus débitos morais foi o quê? Promover o desencarne prematuro dele. É melhor tirar ele logo da vida do que ele continuar envolvido numa obsessão dessa magnitude, fazendo, coitado, as bobagens que ele anda fazendo, sob o pretexto de exercitar a mediunidade. Então, meus irmãos, fica claro aqui para a gente esse aspecto. E é lá no livro dos Médiuns que nós vamos ver o codificador comentando o seguinte, lá na pergunta 226, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ou seja, quanto mais a pessoa se desenvolve moralmente, quanto mais combate seus vícios, quanto mais adquire virtudes, a mediunidade caminha junto e se desenvolve junto com o desenvolvimento moral? Resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Aí sim a moral vai influir no uso da mediunidade. Pergunta seguinte, é justamente o que nós estamos vendo. Vejam só, sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Resposta: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura agradecer a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que Deus concede vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, ou seja, quem usa da destreza para furtar alguma coisa de alguém, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam, mais do que as outras, para se melhorarem. Ou seja, meus irmãos, mediunidade é o quê? Ferramenta de trabalho. Se nós somos, como nós vimos na opinião de Emmanuel, almas que caíram desastradamente, Deus nos concede, por bondade e misericórdia, mediunidade para quê? É como se a gente tivesse um grande campo para lavrar, tivesse um grande torrão de terra para cultivar alimentos, e Deus fizesse o seguinte: meu filho, você precisa ir semear o milho, plantar o milho, para um dia você colher, né? Sim. Então vou fazer o seguinte, vou te dar uma enxada, para você poder cavar a terra, tirar o mato, abrir a cova, lançar a semente, depois jogar a terra por cima. O trabalho não vai render muito mais do que se eu fizesse isso com a mão, ou sem ferramenta? Ou então, em vez da enxada, ele me desse um trator, né? Agora você vai correr, você vai conseguir plantar alguns hectares de lavoura aqui, de milho. Você vai gradear, você vai arar a terra, você vai ter uma plantadeira de milho, né? Depois você vai vir com a máquina também, espalhando um herbicida aí para tirar o mato, a erva daninha. Sua lavoura vai render muito. Mediunidade, meus amigos, é ferramenta de trabalho, é instrumento de aprimoramento para todos aqueles que a possuem, que normalmente são almas muito endividadas com a providência e com a justiça divina. Continua Kardec concluindo: pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-os nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Então, a gente vai compreendendo aqui do que se trata esse dom bendito, que Deus muitas vezes coloca em nossa mão, em maior ou menor intensidade. Mas nenhum de nós pode dizer o seguinte: eu não sou médium. É sim. Afinal de contas, meus irmãos, quando a gente é inspirado, nós estamos em contato com alguma inteligência do mundo espiritual, boa ou ruim. Existem aqueles que procuram inspiração superior e aqueles que se
dedicam ou se comprazem com a inspiração do mundo espiritual inferior. A escolha está nas nossas mãos. Pois bem, para a gente agora ilustrar essa passagem, esse ensino do Cristo, nós vamos agora, meus irmãos, recapitular um episódio vivido pelo patrono dessa casa, por Paulo de Tarso. Da mesma forma que Jesus concedeu aos seus discípulos, aos seus seguidores, o dom de curar, de afastar espíritos obsessores, de limpar leprosos, de curar enfermos, esse dom se estende por toda a humanidade. E naturalmente todos aqueles que foram se esforçando em fazer sua reforma íntima, em se aprimorarem, potencializaram o uso desses dons mediúnicos. Ou seja, o uso depende da moral do médium. Quanto melhor nós somos enquanto criaturas, melhor uso nós vamos fazer desses dons. Eles propriamente não dependem da moral. O uso e o emprego que a gente faz, sim. Pois bem, no livro Paulo Estevão, nós vamos ver um episódio que foi o seguinte. Ainda Saulo de Tarso, havia iniciado a sua primeira viagem com o objetivo de divulgar o Evangelho do Cristo. Ele havia, meus irmãos, tornado-se cristão às portas da cidade de Damasco, quando ele, na condição de doutor da lei, ia em perseguição a um dos cristãos de nome Ananias, conforme está presente aqui também nessa obra, e torna-se cristão num episódio que está registrado para a gente na Bíblia, como também aqui no livro Paulo Estevão. E após tornar-se cristão, Paulo havia passado, ainda Saulo, alguns anos na cidade de Tarso, nos arredores da cidade de Tarso. Antes disso, havia passado 3 anos no deserto de Palmira, estudando o Evangelho, reformulando-se intimamente, e depois, numa certa altura, Barnabé procurou por ele, quando ele morava nos arredores de Tarso, chamando para trabalhar e ajudar na igreja de Antioquia, da Síria. E ele foi. Ao chegar lá, passou-se algum tempo, e ele continuou aprendendo e desenvolvendo-se no ensino e nos comentários em torno do Evangelho, até que ele inicia a primeira viagem missionária. Qual foi o primeiro destino de Paulo? A ilha de Chipre, que era uma ilha de onde Barnabé provinha, ou seja, Barnabé era natural de lá, e ele então viajou junto a Barnabé e Marcos para a ilha de Chipre. Chegando lá, meus irmãos, havia um governador romano daquela ilha, de nome Sérgio Paulo, um romano que já havia sido personagem mencionado aqui também no livro Paulo Estevão, que havia convivido com uma criatura que depois tornou-se o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, na época Gesiel. E esse romano era uma criatura muito enferma, ele vivia de enfermidade em enfermidade. E na expectativa de curar-se, ele havia contratado os serviços de um feiticeiro judeu chamado Barjelos, que vendia seus ofícios de cura, as suas fórmulas, as suas beberagens, no intuito de promover a cura. Entretanto, até aquele ponto, essas fórmulas, esses feitiços, enfim, o uso inadequado da mediunidade por parte daquele homem não surtia um efeito na cura do romano, governador da província. Quando Saulo chega lá com Barnabé, e ao experimentar uma cura expressiva e significativa para suas enfermidades, passado algum tempo, e depois de ficar cego por 4 horas, pela sua insistência nos seus métodos errados, no caso Barjelos, passado alguns dias ele procura Paulo, para saber como que ele promoveu a cura e o alívio do romano Sérgio Paulo. E aí que vem um diálogo que a gente vai ler e comentar aqui. Procure então
Bargésios o procura e diz o seguinte: venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Então ele foi tocando o assunto pelas beiradas, como se diz. Ele queria saber como que Paulo foi capaz de curar o romano, ao passo que ele não vinha obtendo êxito nesse sentido. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversa. Todavia, focando o ponto mais delicado da pretensão, Bargésios continuou: quanto ganhas no vosso ministério? Aí lá, foi em cima. Quanto é que você recebe? Quanto que você vai cobrar do romano? Quanto você cobrou dele para promover a cura dele? Era o que ele estava mais interessado em saber. Aí Paulo, meus irmãos, vejam a resposta e a sequência do diálogo. Eu ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então o alcance daquela visita inesperada. É como se Paulo percebesse o seguinte: agora eu sei onde é que ele quer chegar. Ganho a misericórdia de Deus, vivo do meu trabalho de tecelagem, e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. Está aqui, meus irmãos. É esse o ponto. Paulo, que fez 4 viagens missionárias de divulgação do Evangelho do Cristo, 3 delas registradas na Bíblia, uma quarta, quando ele foi à Espanha, que está registrada somente aqui no livro Paulo Estevão. Ele foi até a região da cidade de Tortosa, na Espanha, está o registro aqui no Paulo Estevão. Sempre, quando Barnabé procurou ele, lá perto de Tarso, falou o seguinte: Barnabé, eu só tenho uma condição, que vocês deixem eu exercer o meu ofício. Eu quero ganhar o meu pão com o suor do meu rosto. Quem, meus irmãos, nesse mundo foi maior do que Paulo na divulgação do Evangelho do Cristo? Quem exerceu o trabalho melhor do que o dele, ou mais amplo do que o de Paulo? No sentido até mesmo de salvar o cristianismo, porque se o cristianismo ficasse limitado a Jerusalém, não teria chegado aos nossos tempos. Poucos anos depois, Jerusalém foi destruída pelos romanos, após uma revolução dos judeus que foi fortemente reprimida pelos militares romanos na Judéia. Então, quem mais do que Paulo divulgou, viveu, exemplificou, ensinou e legou a humanidade em matéria de cristianismo? Ninguém. E ele punha uma condição: me deixem ganhar o meu pão com o suor do meu rosto, me deixem exercer a minha profissão. Ele é o nosso grande exemplo, que graças a Deus a doutrina espírita resgatou. No sentido, em que sentido? Ninguém vive do espiritismo. Todos nós devemos dedicar alguma parte do nosso tempo livre, das nossas horas de lazer, ao estudo e à divulgação da doutrina, as nossas atividades da nossa casa, que a gente tanto gosta, que a gente tanto estima. Mas a hora do trabalho deve ser respeitada. De lá vem o nosso ganho-pão, de lá vem o nosso sustento. Da mesma forma que as horas que a gente dedica à família também. O Chico, nos nossos tempos, que nos legou mais de 400 livros, quando que ele deixou de trabalhar para escrever um livro, para psicografar um livro, para atender alguém? Jamais. A hora do trabalho dele, ele fazia questão: olha, eu dependo disso, esse é o meu sustento, minha família precisa de mim. Portanto, quando eu chegar em casa, de noite, muitas vezes de madrugada, eu vou me dedicar à doutrina, me dedicar ao Cristo. E foi o que Paulo respondeu para Bargésios: não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. Ou seja, a mediunidade não é uma posse pessoal nossa, meus irmãos. É uma concessão provisória e precária da bondade divina, que a qualquer momento nos toma. Basta uma simples decisão da espiritualidade superior, de um dia para o outro a gente deixa de ter. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazias convosco certos talismãs, que me dispunha a comprar por qualquer preço.
E enquanto o ex-rabino contemplava, cheio de pena pela sua ignorância, o visitante prosseguia: será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? Ou seja, você não tem algum feitiço, algum encantamento? O missionário fixou-o atento e respondeu: só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Perguntou o mago, de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. É o grande encanto, é a grande magia. Ter fé em Deus e sabermos nos sacrificar. O velho israelita demonstrou não entender todo o significado daquelas palavras, objetando: sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e respondeu. Ou seja, é como se ele dissesse o seguinte: mas como é que você vai viver? Né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, se manter, vestir, alimentar-se, etc. E Paulo respondeu: de mim mesmo nada tem com que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para as nossas preocupações mais simples. Vamos consultar suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. Paulo quis então abrir as anotações de Mateus, ele recusou, dizendo que aquilo ali era coisas do profeta Nazareno, que ele não seguia, não acreditava. E Paulo então perguntou para ele: o que você segue? O que você acha certo então? Moisés e os profetas. Aí Paulo: então tudo bem, vamos consultar então o nosso atual Velho Testamento, né, que eram as Sagradas Escrituras da época. E aí, meus irmãos, caiu um trecho dos Provérbios que diz o seguinte: duas coisas te pedi, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Deus? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. O mago levantou-se assustado. O próprio Paulo estava surpreso. Vistes, amigo? Perguntou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência sabermos viver com nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Então aqui, meus irmãos, o diálogo ainda continua mais um pouquinho, mas o tempo não permite. A gente observa a joia, a riqueza que essa obra paulista tem. Nós temos aqui lições que a gente vai lendo, vai relendo, e o aprendizado não termina. É um aprendizado contínuo, que está aí disponível, né, para todos nós. Nós já até estudamos ele aqui de ponta a ponta por 2 ocasiões. Quem sabe no futuro próximo aí a gente não volta a estudar essa obra, né, para a gente aprender junto. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Jonei, faz a prece, tá? Senhor Jesus, amigo querido de nossas almas, ainda endividadas, nós nos agradecemos as bênçãos dos vossos ensinamentos, do vosso exemplo. Agradecemos a oportunidade abençoada de podermos estar aqui reunidos, participando desse banquete abençoado de luzes e de conhecimentos. Agradecemos ainda a presença dos vossos emissários que dirigem essa casa de oração, de estudo e trabalho. Que eles possam, Senhor, rogar por nós junto a Ti, amparando a todos que sofrem, amparando em nossas dificuldades, abençoando aqueles que transitam pelas ruas de ninguém, que se acham hospitalizados ou reclusos, amparando ainda em especial aquelas crianças e mulheres
seguem muitas vezes famintas e necessitadas, esperançosas de um dia encontrar a alegria do terreiro. Jesus amado, abençoai essa casa, que é a vossa casa do caminho. Amparai esse lar de bênçãos e de lutas, esse posto avançado de socorro e esclarecimento para as nossas almas e para tantos quantos os vossos emissários aqui trazem, tratando de forma temporária de suas necessidades espirituais. Amparai a todos aqui presentes, Senhor. As vossas bênçãos recaiam sobre nós e que possamos compreender a importância do estudo e a importância da doutrina espírita em nossas vidas, para que possamos viver mais equilibradamente sob a influência desses ensinos abençoados que há mais de 2000 anos recebemos de Ti, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos, Senhor, do mal, especialmente aquele que se encontra dentro de nós, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, e assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor descansante. Aqueles que forem tomar os passes podem formar a fila aqui no centro do salão.